Vamos lá. Mais uma vez. É sério mesmo que você ainda não me seguiu no Instagram? Bom, você está perdendo as mini creepypastas, porque agora estou postando histórias curtas de terror no feed e alguns vídeos que não vão te deixar dormir. Mas sabe o que não vai te deixar dormir mais do que me seguir no Instagram? É não me seguir. A minha presença estará do seu lado. Sentiu esse ventinho de leve? Sou eu, mas você não consegue me ver. Você está tranquilo, dormindo em uma rede de frente a um grande campo verde com pássaros cantando. A brisa bate em seu rosto e te ajuda a respirar o ar mais puro de um dia ensolarado. Quando você se depara com algo surpreendente. Você percebe que todas as histórias contadas até hoje nesse canal não são nem a ponta do iceberg. O livro maldito, mais de 70 histórias para te deixar louco. Compre agora mesmo. A primeira vez que isso aconteceu foi na escola, durante a aula de inglês do Sr. Marco. Como de costume, ele chegou atrasado, carregando sua bolsa de couro que sempre estava consigo. Ele abaixou-se para colocá-la no chão e sentou-se. Foi quando reparei em seu rosto. Havia uma grande mancha estampada nele. Parecia algum tipo de marrom escuro ou cor de cobre seco bem em sua têmpora. Ele agiu como se estivesse tudo normal. Meu semblante foi de quase rindo para preocupado quando olhei em volta e percebi que literalmente ninguém mais parecia ter percebido naquilo além de mim. Inclinei-me para o cara sentado ao meu lado. "Ei", eu disse, "você tá vendo isso?" "Vendo o quê?" ele perguntou. "A coisa no rosto do professor." Eu ri sem graça. Ele olhou para mim como se eu estivesse maluco. Percebendo que claramente ninguém mais podia ver o que eu vi, desconversei e fingi que estava brincando. Fui para casa, um pouco em pânico na verdade. Talvez tenha sido alguma ilusão de ótica, mas estava estranho, porque a mancha ficou no rosto dele durante toda a aula. Isso me deixou pensativo. Não fazia o menor sentido que mais ninguém percebesse. Claro que não saí perguntando para todo mundo na sala se eles estavam vendo. Nossa sala é bem da bagunça, então com certeza teriam burburinhos, comentários e risadas sobre a tal mancha no professor. O professor Marco era bem inquieto. Pelo que sei, fazia quase uma semana que ele tinha se divorciado da esposa e parecia bastante triste por ela ter ficado com a guarda total de seus filhos. Ela não queria nem que ele os visitasse, pelo que fiquei sabendo. Naquele dia, voltando para casa, percebi uma mulher do meu lado no ônibus com manchas em toda sua perna. Uma senhorinha de uns 80 anos com o rosto e cabeça todo roxo, sem falar no motorista que tinha manchas de cortes em seu corpo todo. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Obviamente, não é uma coincidência e muito menos normal que isso aconteça. Fiquei pensando o que significavam essas manchas e o porquê só eu podia vê-las. Sem falar nas sensações estranhas que tive ao olhar cada uma delas. Parecia, sabe, algo mórbido, uma sensação que nunca tive antes, nem quando me aconteceram as piores coisas. Mas mal sabia eu que esse meu dom que eu acabara de conhecer iria me perturbar para o resto da minha vida. No dia seguinte, voltei para a escola
Chegando lá, fomos tirados da sala de aula e levados para a sala de reuniões, onde estavam todos os estudantes e funcionários. O diretor apareceu e revelou uma triste notícia. O professor Marco havia tirado sua própria vida na noite anterior. Entrei em choque quando descobri um pouco mais tarde que a forma que ele tinha se matado foi um tiro na cabeça. Fomos enviados para casa. A escola entrou em luto. Andei em passos apressados, com uma sensação intensa de mal-estar no estômago. Eventualmente, meus pais chegaram em casa, e quando eu estava finalmente conseguindo parar de pensar naquela loucura toda que tinha acontecido, meu pai entrou junto com minha mãe pela porta da sala, e eu soltei um grito involuntário de terror. Os dois apenas pararam e olharam para mim. Cobrindo toda a frente do macacão do meu pai, havia uma enorme mancha, um vermelho escuro que cobria seu estômago e tronco. Obviamente, ao julgar por suas reações, nenhum deles poderia ver o que eu via. Imediatamente, corri para meu quarto, com os meus pais correndo logo atrás. Em pânico, eles me perguntaram o que estava acontecendo. Só apontei para o macacão de papai. Ele olhou para baixo. "Quê?" ele perguntou, esfregando sua mão sobre a mancha que só eu podia ver. Não consegui dizer nada, só ficava de boca aberta em pânico. "Talvez devêssemos chamar um médico", disse minha mãe. "Não, vamos deixar ele descansar, deve estar estressado com a aula", papai disse, tentando nos tranquilizar. Eu não dormi a noite inteira. Quando a manhã finalmente chegou, implorei para o meu pai não ir para o trabalho, mas é claro que ele ainda ia. Minha mãe marcou uma consulta com o nosso médico antes de ir para o trabalho também. Já eu não fui para a escola. Fiquei em casa com crises de ansiedade, ligando para o celular do meu pai constantemente para checar se ele estava bem. O dia se arrastou, pareceu eterno. Quando minha mãe chegou, começou a preparar o jantar e disse: "Seu pai falou que vai fazer hora extra hoje." Imediatamente liguei para o celular dele, mas agora sem resposta. Um pouco mais tarde, ouvi da cozinha minha mãe atendendo seu celular. Antes que ela mesmo dissesse alô, meu sangue já estava correndo frio em minhas veias e eu já estava chorando. Poucos segundos depois, ela estava chorando ainda mais do que eu. Foi um acidente. Ele estava trabalhando em um carro na oficina quando algo deu errado com o suporte. O carro desmoronou e esmagou meu pai. Os dias seguintes foram de luto. O funeral e a despedida foram um pesadelo para nossa família. Tudo se passou em câmera lenta. Me senti fraco e doente. Fiquei em casa durante semanas no meu quarto só chorando. Em determinado momento, fui para o banheiro. E então, eu vi. Quando lavei minhas mãos e olhei para o espelho, uma grande mancha vermelha passava todo o caminho ao redor do meu pescoço. Soluçando, horrorizado pelo que parecia ser a milionésima vez, corri para o andar de baixo até minha mãe, que estava enrolada em uma poltrona soluçando. Eu contei para ela de tudo o que tinha acontecido, mas como ela poderia acreditar? "Por favor, pare", disse minha mãe chorando. "Você só está confuso." "Mãe, por favor, acredite em mim", eu implorei. "Por favor, pare", ela também implorou. "Vai acontecer comigo, mãe", eu disse entre soluços. "Para", ela disse chorando mais ainda. Bom, isso aconteceu na noite passada. Nesse momento, enquanto escrevo isso, a mancha em meu pescoço ainda está lá. Não tenho certeza do que vai acontecer a seguir, mas arrumei tudo para minha tia vir para cá cuidar de minha mãe quando eu me for. Em qualquer caso, escrevo essa carta na esperança de que ela pode ajudar alguns de vocês. Se você começar a ver manchas em pessoas
que ninguém mais consegue enxergar. Os avise antes que seja tarde demais. Até a próxima. Obrigado.